Glúten. Só deve tirar quem é celíaco, mas tem gente com intolerâncias diferentes, sensibilidades, alergias. Estou aqui com um grande especialista, gastroenterologista, o Dr. Cristiano Rude, para esclarecer de uma forma bem simples para as pessoas que negócio é esse, né? Que de uma hora vira uma febre de tira todo mundo, depois não é bobagem, não tem por que ter guerra, vocês vão entender o porquê. Tema quente, hein, Vitor? Muito. Quando nós falamos de glúten, nós falamos então de um complexo proteico presente ali na cevada, no centeio e no trigo. E nós temos a principal condição, na verdade a gente separa até as desordens relacionadas ao glúten, ou seja, o que coloca uma condição guarda-chuva, ou seja, o glúten é muito mais do que a doença celíaca, que representa uma condição autoimune que acomete cerca de 1% da população mundial. Um dos maiores autores do mundo, né, um dos maiores estudiosos no mundo acerca do tema, o professor Alessio Fasano, ele diz que entre a pessoa começar a apresentar sintomas e o diagnóstico definitivo da doença celíaca, nós temos uma média de 13 anos. E atualmente estima-se que muitas mais pessoas possuam o diagnóstico de doença celíaca, porém são pessoas que estão subdiagnosticadas ou não diagnosticadas pelas métricas que nós temos atualmente, ou seja, existe um consenso, uma determinação que define quem é celíaco ou não. A grande verdade é que nós temos um grupo, um cluster muito maior de pessoas que apresentam sintomatologia clínica associada ao consumo do glúten. E talvez a grande dificuldade seja porque muitos sintomas eles não são típicos gastrointestinais. Vou te dar um exemplo. Mais de 50% das pessoas portadoras, por exemplo, de doença celíaca têm constipação. Quando muitos médicos, na verdade, são mais treinados para o diagnóstico de doença celíaca no paciente que apresenta diarreia. Entretanto, muitas mulheres que têm dificuldade reprodutiva descobrem-se celíacas na altura ali dos 35 ou 40 anos de idade. Muitas pessoas que têm outras alterações, por exemplo, a elevação das enzimas do fígado sem nenhuma outra causa determinada, crianças que começam a apresentar alterações na marcha, pessoas que têm dores articulares, todas essas são desordens que podem estar associadas ao glúten. Então, estudo também do Fasano, de 2015, mostra que em estudos in vitro, mas que em todos os cenários a gliadina, uma molécula presente ali no complexo do glúten, é capaz de aumentar a permeabilidade do intestino. Então a gente começa a ver por que pessoas que têm desordens sistêmicas, como por exemplo síndrome do intestino irritável, doença do refluxo gastroesofágico, doença inflamatória intestinal, hoje a gente tem a dieta específica para a doença de Crohn, em que propõe-se a exclusão de glúten em um determinado momento, ou seja, o reconhecimento de que realmente ele, além de ser um indutor imunológico, possivelmente, ele também aumenta a permeabilidade intestinal. E nós sabemos que o leaky gut, né, o aumento de permeabilidade, pode se associar a uma série de desordens, não apenas do trato gastrointestinal, mas do corpo todo, como o próprio Fasano fala. Então, resumidamente, o glúten, você pode ter diferentes graus de incompatibilidade, para ficar mais fácil todos entenderem. Tem gente que não precisa ter, de fato, a doença celíaca para ter alguma reação. Essa reação pode ser alergias, pode ser enxaquecas com bastante frequência, pode ser dores pelo corpo, pode ser então, apenas que esse alimento, determinada quantidade dele você não suporta, ou pode ser que seu sistema digestivo não esteja funcionando adequadamente, e aí você reage, não consegue desenovelar uma proteína difícil de ser digerida, ela é uma cola, né? Você não consegue digerir muito bem ela hoje e talvez depois de melhorar o sistema digestivo possa digerir de uma forma diferente ou melhor. Então, é muito complexo para a gente ficar no âmbito de o que tal ou tal estudo resolveu concluir. O entendimento fácil, vocês veem uma guerra de que glúten é veneno de um lado, tem que tirar de todo mundo. E do outro lado, uma outra guerra querendo desmerecer isso com base em grandes meta-análises e revisões sistemáticas que buscam sempre desqualificar a história do glúten. Não existe mais a sensibilidade não celíaca. O que a gente enxerga na prática clínica é que existem pessoas que sabidamente não se dão bem com essa proteína. E aí você pode dizer, mas é a farinha por causa dos frutanos da farinha de trigo. Não, é porque pode ser o glifosato que está dentro da... Bom, pelo sim ou pelo não, a pessoa não tem como tirar. Vou tirar o glifosato agora desse alimento, vou tirar o frutano que está inserido dentro da farinha. Você fica numa discussão que é boba. E que é a visão do paciente, só você que está na frente aqui com o profissional de saúde com experiência, que tem que estar, acho que o convencimento dos profissionais você tem que estar aberto a perceber que o glúten não é problemático única e exclusivamente para os celíacos. Isso vai ajudar você, colega profissional de saúde, a abrir sua mente e entender, será que este aqui não é um caso em que a pessoa se beneficia da remoção ou de diminuição ou do teste de exclusão? Isso faz muito mais sentido e isso é a liberdade que infelizmente um guide não te dá.
E em que alguém que nunca tratou e ficar lendo estudo para ficar refutando os outros, também não te dá. Ele não enxerga na prática o que acontece, né? É a história que o Bruno César vive falando aqui. Ele tratei o paciente, tirei aquilo que eu achei que não era científico, como endocrinologista, e o paciente voltou na minha frente, eu piorei, doutor. Ele, não, mas não tem estudo para isso, tem que ficar sem. E o paciente fala, eu sou uma evidência para ti ou não sou? Porque para mim funcionou. É muito sobre isso quando a gente fala de alimentação, né, Cris? Principalmente com algo tão polêmico e que eu brinco com os pacientes, dificilmente alguém não tem uma tendência a melhorar o trato digestivo quando diminui a quantidade de produtos alimentícios, que não estamos falando de farinha de trigo, estamos falando de farinha de produtos alimentícios que hoje estão tão modificados, não só estruturalmente, mas estamos falando de uma modificação completa, né? Porque não é mais, está muito distante. A quantidade de alimentos que contém determinadas substâncias, como farinha de trigo, está em tudo que é lugar. Talvez não fosse natural para o ser humano ter que suportar essa carga imunogênica tão grande, né? Então, essa liberdade que essa visão funcional integrativa dá, de entender que, independente de você dar o nome, aceitar o nome ou não de leaky gut, e você quiser discutir com simplesmente Alessio Fasano, nós já estivemos em Harvard lá, inclusive, do alto da sabedoria, que não quer nem saber se vocês estão discutindo ou não discutindo o termo, porque ele vê, ele enxerga, ele está à frente, é vanguarda, está à frente. Eu consigo resolver o caso dos meus pacientes, eu consigo ajudar, e muda tudo. E pode ser sem, pode ser com, desde que você não prejudique o paciente, né? Claro que acho que um detalhe, né, Cris, que se é para uma dúvida diagnóstica da doença celíaca, aí tem um passo a passo importante. Sim, isso é fundamental. Então, quer dizer, a exclusão, quantas vezes a gente não recebe no consultório, o paciente fala, eu tirei o glúten e realmente eu melhorei muito, ótimo. A gente tem um dado aí importante que precisa ser refinada a informação. Então, a retirada do glúten, sem que o paciente seja adequadamente diagnosticado, faz diferença. Por quê? Porque isso colocará o paciente num plano de segmento a posteriori. Então, você definir se o paciente é portador de doença celíaca ou não, de cara, você já vai definir se aquele paciente pode ter algum grau de exposição ambiental ou não. Se qualquer tipo de contaminação pode ser arriscado, já que para o celíaco a gente deve evitar contaminações de até 100 miligramas, o que daria mais ou menos o tamanho de um crouton para uma exposição de glúten. Ele realmente seria, aspas, seguro, mas dependendo da sensibilidade de cada um. Mas esse paciente ele acaba entrando num plano de segmento mais específico. Então, o primeiro ponto, óbvio, nunca excluir o glúten sem uma adequada investigação, mas é um entendimento, como o Vitor falou, se aquele paciente traz essa demanda para você, ao invés de refutar aquela informação que está sendo dada, acolher aquela informação e refinar essa informação diagnóstica para que, de fato, você consiga definir se aquele paciente é um paciente que tem condições que fazem com que ele transitoriamente não consiga digerir adequadamente o glúten, por exemplo, um supercrescimento bacteriano, um leaky gut, aumento de permeabilidade intestinal, desbiose intestinal, ou se nós temos, de fato, alguma desordem relacionada efetivamente ao glúten propriamente dito.